Pronto, então eu vou começando. Primeiro, peço desculpa por estas questões técnicas, mas de certa forma elas fazem parte. Até seria estranho que estava tudo a correr muito bem. De qualquer dos modos, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazendo uma pequena apresentação, depois vou complementar isto com algumas imagens, mas não é nada de substancial que eu tenho para mostrar aqui em termos de PowerPoint, portanto eu ia avançando. A comunicação que eu apresento aqui chama-se Krebs Last Pact de Samuel Beckett e Construção de Narrativas. Porquê? Porque o meu ponto de partida aqui foi uma tentativa de leitura de ficção científica nesta peça de teatro do Samuel Beckett. Nesta altura, depois vocês vão ver algumas imagens, entretanto vou avançando. Krebs Last Pact foi uma peça que o Beckett escreveu a pensar propositadamente num ator. Foi estreado em 1958, precisamente por esse ator chamado Patrick McGee, irlandês, tal como Samuel Beckett, e consta, em termos de estrutura narrativa, enquanto peça de teatro, bastante simples, ou seja, um ator em palco, com pouco mais do que uma secretária e um gravador. O gravador aqui é de substancial importância, na medida que é um gravador de bobina, de fita, daqueles à antiga, também, enfim, em 1958 era comum, hoje não seria tanto. De qualquer dos modos, como vou falar de seguida, o Samuel Beckett fez muita questão em que fosse de facto um gravador daquele tipo, em que o espectador pudesse ver o gravador em palco, em que pudesse ver as fitas depois com as quais que o ator vai mostrando. Como dizia, essa peça é só num ato e dura cerca de 1 hora. O ponto de partida, antes de ir ao desenvolvimento, o ponto de partida que eu avanço é simples, ou seja, trata-se de, aqui a perspectiva da ficção científica passa sobretudo pelo seguinte, esse ator, o que ele faz é, chegar a uma certa altura da sua vida, no caso concreto aos 69 anos, ele tinha tido o hábito, desde há muitos anos atrás, de registar em fita, gravar, vários momentos da sua vida, ou seja, ele próprio gravava acontecimentos, memórias, umas coisas talvez mais efetivas, outras eventualmente mais dispersas e mais casuísticas, e aos 69 anos, o que é que ele faz? Pega em todas essas gravações e trata de as ir ouvir, mas de uma maneira muito particular, que aqui é que entra então a tal perspectiva da ficção científica, que passa pela ideia quase de ele reescrever a sua vida, no sentido em que, e este é um dos pontos, agora já me dava jeito de aqui qualquer coisa para mostrar, mas um dos pontos que está aqui em causa, e pelo qual o Beckett fez muita questão em que fosse um gravador, no verdadeiro sentido da palavra, não apenas reproduzir, mas também gravar. Isto porquê? Porque, no fundo, o que ele vai fazer durante aquela hora é editar a sua vida. Ou seja, nesse sentido, reescrever a sua vida. Como? Nós, à partida, poderíamos pensar, quem já teve a oportunidade de ver a representação, essa peça já foi apresentada várias vezes em Portugal, ou até mesmo em gravação vídeo, à partida poderíamos pensar, ok, trata-se de alguém que vai ouvir as gravações, alguém que vai ouvindo as gravações que foi fazendo e vai fazê-lo numa perspectiva, diríamos, saudosista. Para nós portugueses esta palavra tem aquele significado tanto levado ao extremo, aquela perspectiva saudosista, qualquer coisa de tipo, ai como eu era, ai como eu pensava, por aí fora. Bom, e o que acontece é que não é isso. Ele vai mesmo editar a sua vida no sentido em que ele vai ouvir gravações, vai apagar, vai contestar, vai contrariar, vai se irritar profundamente com algumas das coisas que tinha dito e gravado. Ou seja, ele vai, aos 69 anos, numa hora, quase mostrar ali uma espécie de resumo da sua vida, mas editado no momento, utilizando as potencialidades da gravação. Porquê? Porque ele volta a gravar. Em alguns momentos ele ouve uma coisa e diz, não, isto não é nada assim, e regrava por cima. Não, foi mesmo assim. Enfim, e essa é a edição que ele vai fazendo. Bom, aqui está uma imagem do Patrick McGee. Patrick McGee, portanto, peça um ato, isto aqui já vos tinha adiantado, o Samuel Beckett, estes quatro aspectos então, que eu queria falar é que esta peça tem bastante a ver com a questão da memória, num sentido particular,
em que não se trata aquela memória, como eu há pouco dizia, só no sentido saudosista, mas sobretudo estes dois conceitos, estes dois aspectos que estão aqui no meio, que é a ideia da autocrítica e a ideia de escrita. Ou seja, o que se vai ver ali durante aquela hora é alguém que vai editar a sua vida. E nesse sentido, há aqui uma questão também interessante, que tem a ver com a questão da linearidade em termos narrativos, já foi aqui falado várias vezes ao longo da manhã, e de facto, se olharmos, ao vermos esta peça, nós vemos que toda a própria estrutura, por exemplo, ele não segue uma ordem cronológica, ele salta dos 20, depois vai aos 40 anos, depois vai ouvir uma coisa que gravou aos 30, depois outra que gravou aos 50, muitas das vezes vai por associação de ideias, outras vezes vai por associação de pessoas, outras vezes vai porque pega numa fita ao acaso e foi aquela que lhe saiu à mão e ouve aquilo e é surpreendido ou não. Enfim, toda a questão da linearidade também acaba por ser colocada aqui em causa, no sentido em que é uma tentativa de quebrar essa linearidade mais tradicional ao nível da narrativa. Pronto, aqui eu pus aqui esta citação, que de facto é aquele momento em que eu estava a falar. Este é o gravador que foi utilizado, um gravador deste tipo foi utilizado na primeira apresentação, e nesta frase do Stephen Corner, que escreveu um texto precisamente sobre esta questão da importância do gravador nesta peça do Beckett, está aqui a ideia de facto de este instrumento, naquela peça de teatro, ser mais do que de reprodução, ser efetivamente de produção. Ou seja, a ideia de que ele vai mesmo fazer algo novo. Ele chega ao fim com muito mais do que aquilo que tinha quando começou. E é por aí que passa a ideia. Depois, alguns aspectos que eu queria aqui reforçar têm a ver com as próprias notas do Beckett. O Beckett tinha muito o hábito de escrever notas paralelas, laterais, relativamente aos textos que escrevia. Não estou a falar propriamente de didascálias e coisas mais técnicas da representação, mas mesmo comentários e outras observações que ele ia fazendo. E ele queria muito, alguns aspectos que para mim são aqui importantes de reforçar. Por exemplo, esta ideia da falibilidade. Isto que se passou comigo agora não foi por acaso. Porque, vocês vão perceber porquê. Porque o Beckett, há um texto em que ele refere que ele diz que já vais ver, ele diz que seria ótimo que na apresentação ele tivesse problemas. Bom, nestes gravadores a fita tinha que ser colocada à mão. A pessoa tinha que ir mesmo aqui com as mãos e colocar aqui a fita nesta sequência de leitura. Bom, dizia ele, há um texto em que ele diz que seria ótimo que numa apresentação de teatro ele se enganasse e aquilo não corresse bem e tivesse que andar ali assim. Ou seja, ele tinha dado essas indicações ao ator para que isso acontecesse. Ou seja, não nada de fazer aquilo daquele lado clean, bonitinho, peço perdão pela palavra inglesa, desculpem, mas bonitinho e arrumado da própria peça. Não, ele dizia que se ele se enganar, se aquilo der problemas, então os espectadores ficam 2 minutos de volta dele, ali, de volta do gravador. Portanto, mas juro, não fiz de propósito, aconteceu mesmo. Não foi, aconteceu mesmo. Ora, essa ideia do acaso, o próprio acaso, em alguns momentos o Beckett prevê que algumas das fitas sejam tiradas ao acaso, ou seja, de certa forma também aí a peça de cada vez que é apresentada é única, digamos assim. Esta ideia de reescrita, alteração na medida em que ele grava por cima. Há momentos em que ele se irrita com ele, porque no fundo aquilo é tudo com ele, mesmo quando ele refere a outras pessoas, e nesses momentos em que ele se irrita, ele reescreve. É particularmente, há um momento da peça que é particularmente sensível em que ele diz ouve uma coisa com a qual não concorda e atira-se ao microfone a gravar aos berros, precisamente o oposto, não foi nada assim, não foi nada assim, profundamente incomodado por se ter ouvido a si próprio a dizer as coisas daquela maneira. E o conceito de edição aqui, edição fala mais nesta perspectiva mais tecnológica, ou seja, quer do áudio, quer do vídeo, que é alguém que pega no material em bruto e depois trata de montar. Ora, eu depois fiz uma associação entre outras duas abordagens artísticas. Uma, no caso do William Burroughs, e outra musical, que já vamos ver de seguida. No caso do William Burroughs, peguei num aspecto particular, que é precisamente, o William Burroughs foi um escritor muito multifacetado, mas uma das coisas pela qual ele ficou conhecido foi por esta ideia, esta técnica do cut-up, que ficou assim conhecido. O Burroughs não foi o único, basicamente aquele movimento ao qual ele de certa forma esteve associado, pelo movimento beat, tentou esse tipo de práticas, mas há aqui um aspecto muito importante que eu queria reforçar no caso do Burroughs, que é precisamente esta ideia, ou seja, a ideia da manipulação na interface.
neste caso o papel. Ou seja, não se trata de questionar a linearidade com toda aquela estrutura que era já muito antiga, nomeadamente os blackouts, os cortes, os avanços, ou seja, o facto da literatura não ter uma estrutura narrativa sequencial, isso está há muitos anos que isso se faz. O Burroughs propunha sobretudo, então, ainda ir mais longe. Neste caso, a questão da interface é importante, porque ele queria mesmo fazer aquela ideia de ir ao papel. Daí eu ter aqui assim, alguns exemplos de como reescrever, eventualmente mesmo cortando, colando, procurando nisso o acaso, como está aqui demonstrado nestes dois exemplos. A ideia era precisamente sentir a plasticidade. O Burroughs dizia que era completamente diferente escrever um texto linear na máquina de escrever, que era o utensílio de escrita que ele utilizava, era completamente diferente de o fazer, mesmo que avançasse, como disse no tempo, era completamente diferente de escrever no papel, depois ir cortar a tesoura e colar esses mesmos blocos. Mesmo que não o fizesse por acaso, a própria ideia da plasticidade, e ele dizia que era importante ser ele próprio a cortar e a colar o papel, que isso lhe dava uma outra perspectiva dessa mesma linearidade. Ora bem, então aqui faço depois uma associação entre essa mesma questão da linearidade e do acaso, na medida em que também nas gravações do Crab's Last Tape muito disto se passa, ou seja, ele corta, cola, há um momento particular em que ele está a ouvir uma coisa e de repente aquilo não lhe parece nada e ele percebe que tudo aquilo tinha perdido o sentido que ele tinha começado a ouvir num momento da fita que não era propriamente o início, e como as coisas ficaram baralhadas, no fundo, por ter começado a meio, digamos assim. Por fim, faço aqui uma associação musical, referindo aqui este autor, compositor, Pierre Schaeffer, nasceu em Paris. Alguém ficou associado com um movimento musical que tem o nome de música concreta e que consiste, em poucas palavras, basicamente no seguinte, ou seja, e que a mim me importa particularmente, que é, sobretudo, a questão do instrumento musical enquanto interface. Não propriamente, essa é a questão que aqui me interessa, sobretudo, então, que a música concreta, e sobretudo Pierre Schaeffer, que foi um dos principais impulsionadores e divulgadores deste movimento, que teve bastante impacto por alturas dos anos 40, final dos anos 40, 50, 60, em que, precisamente, o que estava em causa era voltar à matéria bruta da música, sendo o som, não propriamente transgredindo aquela perspectiva do instrumento musical tradicional. E então o Schaeffer achava que a música devia e podia muito bem ser um retorno ao som. Uma vez que se tem a possibilidade de gravação, vamos então gravar e utilizar o estúdio propriamente como um instrumento musical, na medida em que aí é que se vão manipular todos os sons gravados. Basicamente aqui a ideia é esta ideia, mais uma vez, de voltar ao material bruto, tal como o Crabbe fez aos 69 anos com todas as gravações, tal como o Burroughs tinha feito quando faz aquelas suas misturas. No caso do Schaeffer, para vos dar exemplos, há uma das peças mais conhecidas, que é a Sinfonia para um Homem Só, em que consiste apenas com gravações de sons do corpo humano, produzidos pelo corpo humano, que ele depois tratou de manipular e fez uma peça com a estrutura sinfónica, enfim, vamos ver, salvaguardando as devidas distâncias, mas procurou ao máximo seguir a estrutura que segue a sinfonia. E outra é o Estudo dos Caminhos de Ferro, que é uma peça em que é feita só com sons de comboios e respectiva manipulação. Nesta medida, interessou-me aqui também a questão do instrumento musical enquanto interface, porque é aquilo que estava no Burroughs, quando ele diz, refere aquela importância de mesmo cortar o papel, colar e pegar na tesoura e mexer no papel interface, que era, achava o Burroughs, mais direto ainda do que propriamente a máquina de escrever, porque a máquina de escrever aí já não era bem isso. E depois, muito importante também, a questão da gravação. A questão da gravação e a implicação que a possibilidade de gravação, sobretudo a partir do século XX, passou a ter na música. E aqui, a questão da gravação, associando então à ideia que estava em causa no Crabbe. Finalizando e dizendo o seguinte, os pontos que eu referi ao longo do artigo são estes: a ideia da liberdade criativa, a importância do material bruto, quer da escrita, quer da composição, ou seja, o que é que nestes três exemplos nos leva a valorizar o material bruto e, de certa forma, a questionar aqui, obviamente, a questão do interface, a questão da pesquisa de sentido como tarefa dinâmica, permanente e não estática, a questão da memória também, e depois esta mesma proximidade. Eu diria o seguinte,
E agora finalizando, para esclarecer então esta ligação que fiz aqui entre os 3 autores e a ideia da ficção científica, que é o Crépio, aquele homem que aos 69 anos, enfim, como quase todos os personagens do Beckett, um homem triste, amargurado, mas por vezes também feliz e satisfeito, enfim, com todas essas ambiguidades que nós aí já conhecemos de outros textos do Beckett, mas esse homem que aos 69 anos, mais do que contemplar quem é que ele foi, porque teve essa piada, entre aspas, de se ir gravando ao longo dos anos, alguém que não apenas faz isso, esse não é um aspecto particular, alguém que vai reescrever a partir disso, ou seja, que vai remontar a sua vida, porque no fundo a sensação depois com que se fica é que de facto há ali ficção científica, ou seja, ficção científica sobre a própria vida. Se vocês quiserem uma analogia, e hoje em dia há muita gente que faça isso, por exemplo, imaginem o que era aquelas pessoas que se fotografam, hoje é relativamente fácil por causa do digital, mas que se fotografam ao longo de vários dias e depois criam aquelas sequências, enfim, e depois vão vendo e depois vem a evolução e tal. E há quem já faça isso ao longo dos anos, no fundo, aqui seria também ele ser, aqui ele e aquele gravador no meio do palco, com as pessoas a assistir, a ideia de que ele fosse muito mais do que, se fosse para lá, muito mais para lá do que criar essas sequências, ou seja, ele construísse a sua vida, porque, e agora concluo mesmo, a ideia que se tem ao fim de assistir àquela peça é que se tratou de facto de ficção científica, ou seja, a vida dele não foi bem aquilo, e o que se passou naquela hora foi uma vida que ele ali construiu à nossa frente. Pronto, agradeço-vos a atenção, peço mais uma vez desculpa pela questão técnica, vou procurar perceber o que é que se passou, não sei bem que nunca tinha acontecido, mas... Obrigado, Rui. Independentemente de haver também aqui uma questão biológica